Agora vamos falar sobre um assunto bastante interessante, que é o assunto de paginação. Por padrão aqui, quando a gente está utilizando o terminal, a gente faz uma busca. No nosso caso aqui na base de dados Pokémon, a gente tem 800 documentos criados, 800 documentos armazenados. Então, por padrão, o terminal ele limita a 20 registros a serem mostrados. E aí a gente já viu que a gente digitando it, a gente consegue ir fazendo essa iteração e verificando os outros 20 resultados até chegar à quantidade máxima aí que a nossa busca permite selecionar. Só que vamos supor que nós estamos desenvolvendo uma aplicação e nós precisamos limitar a quantidade de informações a serem mostradas. Eu não quero mostrar 20, mas eu quero mostrar, por exemplo, 10 instruções. Então, eu quero, de certa forma, trabalhar com a paginação de resultados. Para mim, não interessa, por exemplo, a visualização dos 800 registros, mas eu quero mostrar de 10 em 10. Eu quero mostrar os 10 primeiros. Depois, de certa forma, eu quero selecionar do 11 ao 20, por exemplo. Então, como que eu trabalho com a paginação de resultados? Em alguns casos, você pode fazer isso de certa forma no lado cliente, depois que você buscou todos os dados, e aí você, através da linguagem de programação, limitar a visualização a apenas 5. Mas talvez isso não seja muito interessante. Talvez seja interessante você já fazer a busca retornando apenas a quantidade que você precisa, ao invés de trazer todas as instruções e depois trabalhar e manipular essas instruções para apenas mostrar uma parte delas. Então, para a gente já trabalhar de certa forma, limitando a quantidade de registros a serem buscados, nós temos a instrução que nós podemos utilizar, que é a função limit. E aí nessa função, a gente passa um parâmetro para ela, que é um number, e vai delimitar quantos registros eu quero buscar ali baseado na minha consulta. Tá? Então, esse limite ele é bem semelhante ao do SQL, né? Que nós limitamos uma quantidade de elementos de registros a serem buscados, e ele é uma função que ele é acoplada junto à sua pesquisa. Da mesma forma que a gente já utilizou em algum momento o count, por exemplo, que ele é uma função de contagem, né? Ele retorna a quantidade de registros baseado na consulta. O limite também ele não é parte da query, mas ele é acoplado junto à instrução find, por exemplo. Então, qual que seria a sintaxe básica de utilizar o limite? Então, a gente teria db.pokemon.find. Aqui no find nós teríamos toda a nossa query. E ao final do find, ao fechar a função, né, de busca, nós teríamos ponto, e aí a gente agrega essa função limit ao find. Então, limit, e aí a quantidade que eu quero buscar de registros. Então, eu quero buscar, por exemplo, 10 registros. Quais são esses registros que eu quero buscar? Então, eu vou deixar aqui a minha consulta aberta e vou só limitar o projection para a gente conseguir visualizar melhor. Então, não quero visualizar o ID, quero visualizar o name. Então, vou buscar pelo name aqui para a gente visualizar como que funcionaria essa consulta. Agora eu dou Enter. Você pode ver que aqui eu não tenho mais o it para ser digitado, né? Igual a gente tinha anteriormente, quando tem vários resultados sendo buscados. E agora a gente tem apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 registros ali buscados. Eu posso combinar, por exemplo, o limite com a instrução que a gente já viu, que é a instrução sort, que é de ordenação, né? Então, sort. Abro e fecho parênteses, abro um objeto e eu quero ordenar, por exemplo, pelo name. Então, name 1, por exemplo.
colocando o número 1, eu estou ordenando de forma ascendente, ou seja, do menor para o maior. Então, nesse caso, do A até o Z. Copio. Colo minha instrução. Colo aqui a minha consulta. Quando eu dou Enter, ele buscou um name vazio aqui. Provavelmente em algum momento eu excluí esse name. E eu tenho os outros 10 registros aqui ordenados em ordem alfabética. No nosso caso aqui, se eu colocasse, por exemplo, -1 para a gente relembrar sobre o sort, copiasse essa instrução, a gente teria em ordem decrescente, né, que seria do Z ao A. Então o limite ele nos dá a possibilidade da gente restringir a quantidade de documentos a serem retornados através da nossa consulta. É bem simples de ser utilizado, porque dentro dessa função existe apenas um parâmetro, que é a quantidade de registros que eu quero retornar. E junto com essa quantidade de registros, né, vamos supor que eu não quero mais mostrar os 10 primeiros, mas eu quero mostrar do 11 ao 20, como uma paginação de resultados, né? Na página 1 eu mostro do 1 ao 10, na página 2 do 11 ao 20, na página 3 do 21 ao 30 e assim por diante. Existe uma outra função que é a função skip. Ela é uma função de pular uma quantidade de registros. Qual que é a sintaxe dela? Também é uma função igual ao limit, igual ao sort, igual ao count. A gente utiliza skip, abre e fecha parênteses, e dentro também um number, que significa a quantidade de registros que eu quero pular. Então, a gente poderia pegar essa mesma sintaxe aqui que a gente utilizou para buscar os pokémons e agora agregar e incluir o skip junto a ela. Então eu quero mostrar agora do 11 ao 20 e não mais do 1 ao 10. Então skip, quero pular 10 elementos e limitar a visualização a 10. Então copio a minha instrução, vou para o terminal e coloco para visualizar. Perceba que antes a gente tinha começado, se a gente visualizar aqui, ó, começou pelo Zygarde, Halform, e aí uns nomes difíceis aqui, mas seguiu aqui os 10 primeiros, todos eles começando com Z. Agora eu falei que eu queria pular 10 elementos e mostrar 10. Então ele pode ver que ele começa do Y. Por quê? Os 10 primeiros são elementos ali, são registros que tem o name começando com Z. E aí o 11º é esse evil tal aqui. E aí a gente tem uma outra sequência mostrando ali, no nosso caso, em ordem decrescente, né? Esse provavelmente é o elemento 11º, 12º, 13º, 14º. E esse é o 20º em ordem decrescente de pokémons. Tá? Então, resumindo as funções que nós vimos aqui, que trabalha com paginação e ordenação de resultados, nós temos a função limit, que ela é uma função de limitar a quantidade de registros retornados, e vimos a função skip, que é uma função de pular uma quantidade de registros. Então, no nosso caso, nós estamos pulando 10 registros, estamos limitando a visualização a 10. Então, se a gente está pulando 10, ele vai mostrar o 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º até o 20º elemento. Tudo bem? Então, essas duas funções bem simples de serem utilizadas nos ajudam aí a trabalhar com a paginação de resultados, a limitação ali de registros a serem retornados pelo find dentro do MongoDB. Tranquilo? Beleza? Com isso, a gente finaliza por aqui a nossa aula falando sobre paginação de resultados.